Você já se perguntou por que tantos dias começam com sensação de perda de tempo, mesmo quando você acorda cedo e com boas intenções? O hábito silencioso de levantar sem propósito é mais prejudicial do que parece. O corpo se move, mas a mente permanece dispersa, reagindo automaticamente a notificações, mensagens e conteúdos de redes sociais. Cada minuto gasto nessas distrações define o tom do restante do dia, drenando energia mental e tornando mais difícil manter foco e disciplina. Marco Aurélio nos ensina sobre isso quando diz: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. O foco não depende apenas de força de vontade, nasce da clareza interior e da intenção. Quando a primeira ação do dia é automática e desprovida de propósito, todas as decisões seguintes se tornam reativas e menos conscientes. Em nosso cotidiano, muitas pessoas planejam acordar cedo para estudar ou trabalhar, mas antes de iniciar qualquer tarefa importante, consultam o celular, assistem vídeos ou verificam mensagens. O efeito silencioso dessas pequenas escolhas é significativo. Mente dispersa, produtividade reduzida e disciplina comprometida, antes mesmo do início real das tarefas. Epicteto, mestre estoico, que superou as adversidades da escravidão e se tornou referência em autodisciplina, nos ensina: algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. Felicidade e liberdade começam ao entender essa distinção. Antes de dormir, escrever uma frase clara sobre o que se deseja realizar no dia seguinte funciona como uma bússola interna. Ao acordar, reservar 5 a 10 minutos para respiração, hidratação e reflexão cria um espaço mental protegido, onde a disciplina pode florescer sem interferência. Escolher acordar com propósito transforma o dia. Cada decisão torna-se deliberada e cada ação ganha significado. A disciplina matinal estabelece a base silenciosa que sustentará toda a produtividade e foco do dia. A disciplina não é apenas uma habilidade, é uma construção silenciosa que se forma nos hábitos do dia a dia. No mundo moderno, estamos constantemente expostos a estímulos que competem pela nossa atenção. Redes sociais, mensagens instantâneas, e-mails, notícias, aplicativos e notificações. Cada um desses estímulos, isoladamente, pode parecer inofensivo, mas juntos eles drenam energia mental, fragmentam a atenção e corroem a força de vontade antes mesmo que iniciemos nossas tarefas mais importantes. Marco Aurélio nos ensina sobre isso quando diz: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará força. A disciplina começa quando reconhecemos que, embora não possamos controlar todos os acontecimentos ao nosso redor, podemos escolher como reagir a eles. É a capacidade de agir deliberadamente, mesmo em meio a distrações, que separa aqueles que constroem hábitos sólidos daqueles que se perdem em reações automáticas. Muitas pessoas relatam sentir-se sobrecarregadas, mesmo trabalhando arduamente, porque grande parte do esforço diário é drenada por atividades que não contribuem diretamente para seus objetivos. Por exemplo, é comum que um profissional comece o dia respondendo mensagens e verificando redes sociais antes de dedicar-se ao trabalho principal. Esse pequeno gesto aparentemente inofensivo fragmenta a atenção e reduz a capacidade de concentração em tarefas de maior importância. Epicteto, que enfrentou a escravidão e tornou-se um dos maiores mestres da filosofia estoica, nos ensina: não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. Esse ensinamento
destaca a importância de assumir responsabilidade sobre nossas escolhas internas. Não podemos controlar os estímulos externos, mas podemos decidir quais vamos permitir que influenciem nossa mente e nosso dia. Cada vez que reagimos automaticamente, entregamos nossa disciplina silenciosa para forças externas. Para compreender melhor, considere um estudante universitário que pretende estudar 2 horas pela manhã. Ele acorda cedo, mas antes de iniciar verifica mensagens e redes sociais. 30 minutos depois, o estudo finalmente começa, mas a energia mental já foi drenada. O resultado é menos foco, menor produtividade e sensação de frustração. O problema não é a tecnologia, mas o hábito silencioso de reagir automaticamente aos estímulos externos. A disciplina silenciosa se constrói em momentos de escolha consciente. Quando decidimos agir primeiro em direção ao que é mais importante e adiar estímulos secundários, reforçamos nossa capacidade de foco e autocontrole. Cada pequena ação deliberada se acumula, fortalecendo a estrutura mental necessária para manter a disciplina ao longo do dia. Além disso, o ambiente moderno nos desafia com pressões sociais constantes. Redes sociais apresentam comparações contínuas com a vida de outros, aumentando ansiedade e sensação de inadequação. Quando não há clareza interna, essas comparações silenciosas minam a confiança e a determinação, reduzindo a capacidade de ação consciente. Marco Aurélio também nos alerta: a alma se tinge da cor de seus pensamentos. O que consumimos mentalmente influencia diretamente nossas ações. Se nos permitimos absorver distrações e comparações sem filtro, nossas decisões e hábitos refletem essa desordem interna. Filtrar o que absorvemos e decidir conscientemente onde colocamos atenção é essencial para manter disciplina e foco. Na vida cotidiana, muitas pessoas lutam com ansiedade silenciosa. A pressão de múltiplas tarefas, a sensação de urgência constante e a exposição contínua a informações fragmentadas criam um estado mental em que agir de forma disciplinada se torna difícil. A chave para superar isso está em criar intervalos de silêncio, onde se pode refletir, planejar e priorizar. Uma prática recomendada é começar o dia escrevendo 3 metas que dependam exclusivamente de você. Antes de interagir com qualquer estímulo externo, foque nesses objetivos, garantindo que energia e atenção sejam direcionadas de forma consciente. Essa simples prática fortalece a disciplina silenciosa e cria um efeito cumulativo positivo, aumentando a produtividade e clareza mental. Imagine a mente como um jardim. Cada distração é uma erva daninha que compete por espaço com as flores da disciplina. Quando cuidamos desse jardim com atenção, removendo hábitos que drenam energia e nutrindo práticas conscientes, a disciplina floresce silenciosamente, mesmo em meio a um ambiente caótico. Ao longo do dia, situações de escolha surgem constantemente. Responder a uma mensagem imediatamente ou concluir uma tarefa importante, reagir a uma notificação ou focar em prioridades. Cada decisão consciente é um ato de fortalecimento da disciplina interna. Ao treinar essa habilidade diariamente, a mente aprende a filtrar estímulos e agir de forma deliberada, mantendo foco e produtividade. Para reforçar esse aprendizado, reserve períodos durante o dia para avaliar quais atividades consumiram energia sem gerar resultados significativos. Substitua hábitos silenciosos prejudiciais por práticas que reforcem a autodisciplina, pausas reflexivas, planejamento intencional, meditação breve ou atividades que exigem concentração total.
Essa abordagem transforma pequenas ações diárias em hábitos consistentes que sustentam disciplina, resiliência e foco. Quando internalizamos a prática de agir com propósito e filtrar estímulos, desenvolvemos uma força silenciosa que protege a produtividade e fortalece a mente contra distrações externas. Chegar ao ponto de reconhecer os hábitos silenciosos que corroem nossa disciplina é apenas o começo. O verdadeiro desafio surge quando entendemos que cada distração, adiamento ou escolha inconsciente não é apenas um obstáculo momentâneo, mas um padrão que se reforça silenciosamente. A mente moderna, constantemente estimulada, nos convida a reagir, muitas vezes sem refletir. E é nesse instante que a disciplina é testada. Você pode se render às pequenas concessões ou assumir o controle de suas ações. Marco Aurélio nos ensina sobre isso quando diz: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Este ensinamento nos lembra que o verdadeiro controle não está em eliminar distrações externas, mas em dominar nossas respostas internas a elas. É na forma como reagimos que a força da disciplina silenciosa se revela. Quando agimos de forma consciente, cada hábito pequeno, cada decisão cotidiana, se torna um tijolo construindo uma estrutura mental sólida. Como em nossas rotinas diárias, podemos nos sentir sobrecarregados por demandas externas, mensagens, reuniões, notificações e tarefas inesperadas. Esses elementos são inevitáveis, mas nossa reação determina se eles vão nos enfraquecer ou fortalecer. Ao escolher focar no que realmente importa e adiar o que é secundário, cultivamos clareza mental e força de vontade. Epicteto, que superou a adversidade da escravidão para se tornar um dos grandes mestres da filosofia estoica, nos lembra: não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. A preparação para o clímax consiste em assumir a consciência de cada hábito, cada impulso e cada escolha silenciosa. Ao compreender o poder que temos sobre nossas próprias decisões, nos preparamos para a etapa mais profunda do aprendizado: identificar, enfrentar e transformar os 5 hábitos silenciosos que matam a disciplina. A força não surge apenas da compreensão, mas da decisão de agir, e é nesse ponto que nos aproximamos do verdadeiro clímax de transformação. Lição 1. Acordar. Sem propósito. Acordar sem propósito é um dos hábitos silenciosos que mais enfraquece a disciplina. O corpo levanta, mas a mente ainda está adormecida, reagindo automaticamente a estímulos externos. No mundo moderno, é comum começar o dia com pequenas distrações. Checar o celular, responder mensagens, navegar em redes sociais ou assistir a vídeos curtos. Cada minuto gasto nessas ações aparentemente inofensivas drena a energia mental e define o ritmo de todo o dia. Marco Aurélio nos ensina sobre isso quando diz: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. A disciplina começa quando direcionamos a atenção de forma consciente. Se a primeira ação do dia não tem propósito, todas as decisões seguintes se tornam reativas, moldadas pelo fluxo externo e não pela intenção própria. No cotidiano, muitas pessoas planejam começar atividades importantes logo pela manhã, mas antes de iniciar, consultam mensagens ou redes sociais. O resultado é perda de foco, menor produtividade e sensação de frustração. O hábito silencioso de levantar sem propósito determina a energia e o rendimento de todo o dia, mesmo que pareça pequeno ou inofensivo. Epicteto, mestre estoico que superou a escravidão e se tornou referência em autodisciplina, nos ensina: algumas coisas estão sob nosso controle, outras não.
Felicidade e liberdade começam ao entender essa distinção. Tudo que está fora do seu controle pertence ao universo. Tudo que está dentro dele é sua responsabilidade. Escolher acordar com intenção é a primeira decisão do dia que depende apenas de você. É nesse momento que se define a qualidade da atenção e o foco para as horas seguintes. Uma prática que reforça o hábito é escrever, na noite anterior, uma frase clara sobre o que deseja realizar no dia seguinte. Ao acordar, reserve 5 a 10 minutos para reflexão, respiração e hidratação. Esses minutos iniciais criam um espaço mental protegido, onde a disciplina silenciosa pode se desenvolver. Imagine a mente como um jardim. O propósito da manhã é a semente que orienta o crescimento das flores da disciplina. Cada distração não planejada é uma erva daninha que compete por espaço e energia. Quando cuidamos conscientemente do jardim mental, a força de vontade cresce e pequenas ações se transformam em hábitos consistentes. Durante o dia, pequenas decisões determinam o sucesso da disciplina. Priorizar tarefas importantes antes de interagir com estímulos externos fortalece a mente. Cada ação consciente aumenta a energia mental e reduz a tendência a reagir automaticamente a distrações. Para consolidar esse hábito, pergunte-se constantemente: esta ação me aproxima do meu propósito de hoje? Se não, adie ou elimine. Cada decisão consciente reforça a autoridade interna e fortalece a disciplina silenciosa. Ao final, escolher acordar com um propósito transforma o dia. Cada decisão torna-se deliberada, cada ação ganha significado. A disciplina matinal estabelece a base silenciosa que sustentará a produtividade e foco ao longo do dia. Aceitar o que não pode ser controlado e agir sobre o que depende de você fortalece a mente e cria autonomia. Levantando-se com propósito. Mesmo quando a vontade é fraca, você constrói resiliência e cria uma rotina que fortalece a autodisciplina ao longo do tempo. A cada manhã que começa com intenção, a mente aprende a agir de forma consciente. A disciplina silenciosa se torna hábito. O foco se mantém e a produtividade cresce. E assim, escolher acordar com propósito é um ato poderoso que define o tom do dia e transforma pequenos momentos em grandes resultados. Lição 2. Negociar consigo mesmo. Negociar consigo mesmo é um dos hábitos silenciosos mais traiçoeiros que minam a disciplina. A voz interna sugere: hoje mereço descansar, não é o momento, começo depois. Essas justificativas parecem racionais, mas repetidas diariamente, corroem a autoridade que temos sobre nossa própria mente. Epicteto, que superou a escravidão e se tornou mestre da filosofia estoica, nos ensina: nenhum homem é livre, a menos que seja senhor de si mesmo. Cada concessão silenciosa representa uma abdicação de controle. Quando adiamos tarefas importantes, mesmo com motivos aparentemente válidos, enviamos ao inconsciente a mensagem: não posso confiar em mim mesmo. Essa negociação interna enfraquece a disciplina e o foco antes mesmo que surja qualquer obstáculo visível. Na rotina moderna, profissionais e estudantes frequentemente enfrentam esse padrão. Tarefas prioritárias são adiadas em favor de atividades secundárias ou de baixo impacto. O efeito é silencioso, mas cumulativo, corroendo a confiança e a capacidade de manter hábitos consistentes. Ao final do dia, percebe-se frustração, sensação de tempo perdido e procrastinação enraizada. Nomear a procrastinação em voz alta, dizendo "agora é o momento", cria um ponto de ruptura entre preguiça e ação. Esse pequeno gesto fortalece a autoridade interna, lembrando que a disciplina depende de decisões conscientes.
Mini-desafios diários também são poderosos. Escolher 3 tarefas que dependam exclusivamente de você e comprometê-las a concluir reforça autodisciplina e constrói confiança. Pequenas vitórias acumuladas diariamente transformam hábitos silenciosos em força interna. Imagine a mente como um exército. Cada concessão silenciosa é uma deserção disfarçada. Agir deliberadamente é reafirmar comando sobre o próprio exército interno, fortalecendo disciplina e autonomia. Ao longo do dia, cada interrupção, cada estímulo externo é uma oportunidade de treinar a atenção deliberada. Decidir conscientemente focar no essencial fortalece disciplina silenciosa, mesmo diante de distrações. Integrar esse hábito à rotina diária transforma a negociação interna em prática de crescimento. Cada ato de escolha consciente contribui para a construção de disciplina sólida e autocontrole duradouro. Antes de iniciar tarefas importantes, pergunte-se: esta ação me aproxima do meu propósito? Se a resposta for negativa, adie ou elimine. Cada decisão consciente fortalece a autoridade interna e protege a disciplina silenciosa. Ao internalizar essa lição, negociar consigo mesmo deixa de ser armadilha e se torna oportunidade de crescimento. Cada escolha deliberada constrói confiança, foco e autonomia, preparando a mente para enfrentar desafios maiores. O hábito de negociar conscientemente fortalece a disciplina silenciosa, garantindo que pequenas concessões não comprometam objetivos e que cada ação seja um passo deliberado em direção ao que realmente importa. Lição 3. Consumir o que enfraquece. Consumir estímulos que enfraquecem a mente é outro hábito silencioso que compromete a disciplina. No mundo moderno, somos constantemente expostos a informações fragmentadas. Notícias incessantes, vídeos curtos, redes sociais e comparações contínuas. Embora cada estímulo isolado pareça inofensivo, o efeito cumulativo drena a energia mental e reduz a capacidade de foco e autocontrole. Marco Aurélio nos ensina sobre isso quando diz: a alma se tinge da cor de seus pensamentos. O que absorvemos mentalmente molda nossas ações e determina a força da disciplina silenciosa. Se a mente está saturada de distrações, nossas decisões refletem desordem e reatividade. Por outro lado, filtrar o que consumimos fortalece a concentração e cria espaço para hábitos produtivos. Imagine uma pessoa que planeja escrever um relatório importante. Antes de começar, consulta o celular, assiste a vídeos curtos e abre mensagens. Horas depois, ao tentar iniciar o trabalho, percebe que a energia mental foi drenada e a produtividade reduzida. O problema não é a tecnologia, mas o hábito silencioso de reagir a cada estímulo externo sem reflexão. Epicteto nos lembra: não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. Criar períodos de silêncio ou foco absoluto, especialmente no início do dia, fortalece disciplina e atenção. Durante esse tempo, pode-se refletir, planejar, escrever ou executar tarefas essenciais, sem interrupções externas. A escolha consciente do que absorver transforma pequenas decisões em treino contínuo de autodisciplina. No cotidiano, cada interrupção oferece oportunidade de praticar atenção deliberada. Resistir à tentação de reagir imediatamente a estímulos fortalece a mente e protege hábitos produtivos. A disciplina silenciosa se constrói diariamente, em pequenas escolhas conscientes sobre onde colocamos atenção e energia. Ao longo do dia, reflita sobre quais estímulos foram úteis e quais drenaram energia sem agregar valor. Eliminar o que enfraquece a mente e priorizar o que fortalece é um exercício de autocontrole constante. Essa prática transforma hábitos silenciosos em aliados do crescimento pessoal e da produtividade.
Imagine a mente como um jardim. O que você absorve é a água que alimenta plantas ou ervas daninhas. Filtrar o conteúdo mental, escolhendo conscientemente o que permitir, fortalece o foco, disciplina e capacidade de tomar decisões conscientes. No fim do dia, perceberá que a disciplina não depende apenas de força de vontade, mas da habilidade de escolher o que consumir e onde colocar atenção. Cada decisão deliberada sobre estímulos fortalece a mente e protege a disciplina silenciosa contra distrações externas. Integrar essa lição à rotina cria um efeito cumulativo poderoso: energia mental preservada, foco constante e hábitos sólidos que suportam desafios futuros. O autocontrole sobre consumo de informações se torna um alicerce silencioso da produtividade e da realização pessoal. Lição 4. Fugir do desconforto. Evitar o desconforto é um dos hábitos silenciosos mais comuns que minam a disciplina. O ser humano moderno busca prazer constante e tende a fugir de qualquer situação que exija esforço, enfrentamento ou desconforto momentâneo. O problema é que a disciplina, a força de vontade e a resiliência se fortalecem exatamente na adversidade, no atrito e na resistência. Cada escolha de evitar uma dificuldade silenciosamente reduz a capacidade de agir e compromete o desenvolvimento pessoal. Sêneca nos ensina sobre isso quando diz: dificuldades fortalecem a mente, assim como o trabalho fortalece o corpo. Os desafios do dia a dia, que muitas vezes parecem simples, são oportunidades para treinar a disciplina. Ao evitar tarefas difíceis ou conversas desconfortáveis, abrimos espaço para procrastinação e fragilidade mental. Cada pequeno ato de coragem fortalece a mente de forma silenciosa e cumulativa. No cotidiano moderno, profissionais podem adiar reuniões complicadas, tarefas importantes ou tomadas de decisão desafiadoras por medo de falhar ou desconforto. Essa fuga silenciosa enfraquece a autodisciplina e diminui a confiança pessoal. Quando escolhemos enfrentar o desconforto voluntariamente, fortalecemos não apenas a mente, mas também a habilidade de enfrentar situações complexas com clareza e foco. Um método prático é escolher um ato de desconforto voluntário, diariamente levantar mais cedo, iniciar uma tarefa difícil, que está sendo adiada a realizar uma atividade física desafiadora. Cada ação reforça a resiliência mental e treina a disciplina silenciosa. Pequenos desafios diários criam hábitos de força interior, preparando a mente para enfrentar pressões maiores e situações inesperadas. Imagine a disciplina como uma corda resistente. Cada ato de coragem é um fio que fortalece a corda. Cada fuga do desconforto desgasta a estrutura. Quando a corda está firme, suporta as tempestades externas. Quando se enfraquece, qualquer pressão pode quebrá-la. Ao longo do dia, observe momentos que despertam vontade de evitar esforço ou desconforto. Escolher agir deliberadamente nesses momentos fortalece a mente e aumenta a confiança pessoal. A prática contínua transforma desafios em oportunidades e resistência em hábito. Além disso, enfrentar o desconforto permite descobrir limites e capacidades desconhecidas. O ato de enfrentar dificuldades, mesmo que pequenas, fortalece o caráter e aumenta a autodisciplina de forma cumulativa e silenciosa. Ao final, a fuga do desconforto deixa de ser apenas um hábito automático e se torna uma escolha consciente. Essa escolha fortalece a mente, constrói disciplina e cria confiança para enfrentar situações mais complexas. Aceitar desafios e desconfortos voluntariamente é um dos atos silenciosos mais poderosos para cultivar a autodisciplina e a resiliência. Lição 5. Viver sem silêncio.
Viver sem silêncio é um dos hábitos silenciosos que mais comprometem a disciplina. No mundo moderno, o barulho está por toda parte. Notificações constantes, mensagens, sons urbanos, conversas paralelas. A ausência de silêncio impede que a mente escute sua própria voz, tornando decisões reativas e pouco conscientes. Quando permitimos que estímulos externos definam nosso estado mental, a disciplina se enfraquece silenciosamente. Que hábitos automáticos substituem escolhas deliberadas. Epicteto nos ensina sobre isso quando diz: se alguém fala mal de você, viva de modo que ninguém acredite. O silêncio não é vazio. É o solo fértil da disciplina. É nele que percebemos quais hábitos drenam energia e quais fortalecem a vontade de agir. Em nossa rotina diária, muitas pessoas tentam iniciar tarefas importantes enquanto estão cercadas de estímulos constantes. O resultado é mente dispersa, procrastinação silenciosa e sensação de improdutividade. Mesmo pequenas interrupções contínuas enfraquecem gradualmente a capacidade de foco e disciplina. Criar momentos de silêncio absoluto, mesmo que curtos, fortalece a atenção e permite decisões conscientes. 5 minutos de introspecção, respiração profunda ou reflexão sobre o propósito do dia ajudam a reorganizar energia mental e criar clareza. Esses minutos se tornam o núcleo da força interna, permitindo que a mente enfrente distrações futuras com firmeza. Imagine o silêncio como a calmaria antes da tempestade. Ele reorganiza pensamentos, fortalece a mente e cria espaço para escolhas conscientes. Quando a disciplina encontra esse espaço silencioso, as decisões tornam-se mais claras, o foco aumenta e a produtividade cresce. Ao longo do dia, integrar momentos de silêncio ajuda a reduzir ruído mental acumulado e reafirmar prioridades. Cada pausa deliberada é um exercício contínuo de autodisciplina. Ao escolher conscientemente quando ouvir e quando silenciar, fortalecemos hábitos que moldam nossas ações, mesmo sem perceber. Internalizar essa prática permite perceber que a disciplina não depende apenas de ação visível, mas do controle silencioso sobre atenção e energia. Cada escolha sobre quando ouvir e quando silenciar se transforma em hábito, que fortalece foco e autodisciplina. No final, viver com silêncio transforma pequenas decisões em hábitos que moldam a vida. O silêncio deixa de ser ausência de som e se torna presença de propósito. Escolher momentos de silêncio, mesmo em um mundo barulhento, é um ato de força e disciplina que sustenta produtividade, clareza e realização. Assim, cada dia se torna mais consciente, produtivo e alinhado aos objetivos pessoais. O hábito de cultivar silêncio protege a mente, fortalece a disciplina e cria uma base sólida para enfrentar desafios e manter foco constante. A autodisciplina silenciosa nasce quando conseguimos ouvir a nós mesmos antes de reagir ao barulho do mundo, transformando pequenas escolhas em resultados significativos e consistentes. Ao longo deste vídeo, exploramos 5 hábitos silenciosos que corroem a disciplina e vimos como pequenas escolhas diárias moldam nossa capacidade de foco, produtividade e realização. Acordar sem propósito, negociar consigo mesmo, consumir estímulos que enfraquecem, fugir do desconforto e viver sem silêncio são padrões sutis, mas poderosos, que determinam a força de nossa autodisciplina. Reconhecer esses hábitos é o primeiro passo. Agir sobre eles é o que transforma vidas. Marco Aurélio nos lembra: a alma se tinge da cor de seus pensamentos. Ao internalizar essa lição, percebemos que cada ação consciente, mesmo que pequena, fortalece nossa mente e cria hábitos duradouros. Cada escolha deliberada sobre como iniciar o dia, sobre quais estímulos consumir
E como enfrentar desafios molda nosso caráter e determina os resultados de longo prazo. Imagine sua disciplina como um rio silencioso. Se deixamos pequenas correntezas de distração e procrastinação infiltrarem-se, o fluxo perde força. Mas quando direcionamos cada ação com intenção e propósito, o rio ganha força, clareza e direção, transformando o curso de nossas vidas. Agora é o momento de aplicar o que aprendemos. Escolha hoje uma ação consciente que desafie um hábito silencioso. Observe como pequenas mudanças acumulam-se, criando um impacto silencioso mais poderoso em sua vida diária. Deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esta mensagem com alguém que precisa fortalecer sua disciplina. Que cada dia seja uma oportunidade de agir com propósito, enfrentar desafios, filtrar distrações e cultivar silêncio interior. Lembre-se, a disciplina silenciosa nasce da consciência e da consistência, que às vezes a maior força está em transformar hábitos invisíveis em ações poderosas que conduzem à transformação real.